Transesofágico. Como é esse exame? O cristal, ele vai estar na ponta de uma sonda, que é tipo um endoscópio, tipo uma sonda de endoscopia. Só que ela é cega, a gente não tem visão dela. A gente só tem o transdutor na ponta. O paciente ele tem que estar com uma sedação leve para tolerar o exame, ou em anestesia, no caso do intraoperatório. Nós vamos introduzir a sonda dentro do esôfago. Detalhes importantes do intraoperatório. É bom, eu digo que na verdade é muito importante colocar a sonda antes de fazer a anticoagulação do paciente. Por quê? É uma sonda cega, tá? E a introdução ela pode fazer um pouco de trauma na mucosa. Se o paciente estiver anticoagulado, pode ser uma fonte de sangramento e hemorragia. E mais, tem que cuidar sempre o manuseio da sonda para não fazer trauma. O ideal é, logo depois que o anestesista intubou o paciente, passou o acesso central, linha arterial, tá? Antes de colocar de fazer a asepsia do paciente e colocar os campos, nós colocamos a sonda do transesofágico. Tá? E como ela está posicionada dentro do esôfago, eu vou ver o coração invertido em relação ao transtorácico. A estrutura mais próxima que eu vou ter vai ser o átrio esquerdo. E aí vem uma dica interessante. Se eu quero avaliar o átrio esquerdo e a válvula mitral, por onde é melhor eu ver? Lembrem que quanto mais próximo do transdutor, melhor é a resolução da imagem. Então, se eu quero avaliar o átrio esquerdo e a válvula mitral, o melhor é fazer um transesofágico. Se eu quero avaliar mais o ventrículo esquerdo e o ápice ventricular, para ver se tem trombo ou não, o melhor é o transtorácico. Nessa sonda, então, nós vamos ter os cristais dispostos em linha, na pontinha dele, e nós vamos controlar a rotação desses cristais. E essa rotação é que vai fazer as diferentes imagens. Aqui, para compreender melhor, eu coloquei uma imagem de 3D do coração. Eu vou mostrar umas imagens para vocês, tá? Mas não vou me deter muito, porque eu vou ficar mais no bidimensional. E a partir dessa imagem do 3D, a gente tem 3 projeções principais do bidimensional. Agora eu confundi um pouquinho a cabeça, né? Mas vamos esclarecer. Tá? Essa imagem aqui é uma visão em face da válvula mitral. É a visão do cirurgião. O cirurgião, quando abre o átrio esquerdo, tá? Ele vai ver exatamente dessa forma. A aorta está a 12 horas. Tá? O apêndice atrial esquerdo vai estar a 9 horas. Tá? E o septo interatrial e o átrio direito aqui a 3 horas. Tá? Logo, nós temos aqui o folheto anterior da válvula mitral e aqui o folheto posterior. E o que vocês acham desse folheto posterior aqui? Ele está certo ou tem alguma coisa estranha? Ele tem não só prolapsado, como ele tem uma corda, uma cordoalha solta. Então, ele tem uma ruptura de cordoalha também. Tá? Então, a gente já fez o diagnóstico desse paciente. Ele tem uma ruptura de cordoalha, fazendo uma insuficiência mitral importante. Bom, aí olha só que interessante. Eu tenho a aorta 12 horas. Então, se eu fizer o corte nesse sentido aqui, o que eu vou ver? Eu vou ver esta imagem aqui. A aorta, a válvula aórtica aqui. Então, aqui está a região do seio de Valsalva, os ossos da coronária estão
nessas regiões aqui. Tá? Aqui eu tenho o ventrículo esquerdo, a válvula mitral e o átrio esquerdo. É bem parecido com aquela imagem do par external longitudinal, só que ela está virada, né? Certo? Então, a aorta ela é uma estrutura mais anterior. Aqui é anterior, aqui é lateral, o apêndice atrial esquerdo está lateral e o septo interatrial está medial. Tá? Então, de novo, fiz o corte nesse sentido. Tá? Anterior eu tenho a 12 horas a aorta, com a válvula aórtica. Se aqui é anterior, esse folheto da válvula mitral, como é que vai se chamar? Folheto anterior. Se aqui é posterior, esse folheto da válvula mitral vai se chamar folheto posterior. Átrio esquerdo, que é o que está mais próximo do transdutor. O cone da imagem está aqui, ó. O ápice do cone está aqui. Então, aqui é o átrio esquerdo. E aqui o ventrículo esquerdo. Observem como é que está o fechamento da válvula mitral. Não parece que aqui, ó, o folheto posterior ele sobe mais e fica um espaço entre os folhetos? Isso é um déficit de coaptação. Coaptar é encostar. Então, eles não estão encostando os folhetos. Tá? Por quê? Porque a gente tem uma ruptura de cordoalha, tá? E tem um prolapso também associado, né? Mas ruptura de cordoalha é mais severo que o prolapso. Às vezes tu pode ter um prolapso do folheto sem ter déficit de coaptação. Tá? Bom, agora, se eu fizer o corte neste sentido, então eu estou passando pelo apêndice atrial, passando pelo meio da válvula mitral. Eu vou ter esta imagem aqui. Então, o apêndice atrial, que é lateral, e aqui a válvula mitral. Tá? E esse lado é medial. Certo? O que é importante aqui eu ver? O apêndice atrial é um local que se acumula, se faz estase sanguínea e se pode ter trombos em pacientes com fibrilação atrial. Então, sempre tem que ser avaliado para ver se não tem trombos dentro dele. E acima dele aqui eu tenho a veia pulmonar esquerda, que vai ser um local onde se colocam muitas guias durante procedimentos minimamente invasivos. Tá? É um local de segurança para te deixar a ponta da guia. Certo? E aqui nós temos uma outra projeção que é 4 câmaras. Agora a gente vai ver melhor cada uma dessas projeções. Então, olha só que interessante, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui, então, nós fizemos um corte que passa pelo apêndice atrial esquerdo e passa pelos bordos de coaptação da válvula mitral e pelo que a gente chama de comissura. Comissura é esse cantinho da válvula, tá? Esse cantinho e esse, certo? Então, se eu faço um corte nesse sentido aqui, ó, bem aqui, ó, eu tenho uma imagem que se chama intercomissural. Isso é uma imagem que o cirurgião gosta muito. Tá? Por quê? Porque com ela nós conseguimos ver adequadamente como está a coaptação da válvula mitral. E olha aqui, isso aqui é tudo do mesmo paciente. Não tem um pontinho aqui que pula? Tá? Esse pontinho que pula aqui é aquele segmento que tem o fleio, que tem a ruptura de cordoalha. E aí, pela localização dele, a gente nomeia a região da válvula mitral para saber onde tem que ser tratado. Agora imaginem, há 10 anos atrás, a gente só tinha essa imagem, bidimensional. A gente tinha que dizer para o cirurgião,
Olha, parece ser uma ruptura de cordoalha no folheto posterior, no meio dele, então é em P2. Tá? E aí olha o grau de abstração para poder chegar a essa imagem e o cirurgião conseguir planejar a cirurgia. Tá? Hoje, a gente mostra só essa imagem para o cirurgião. Não precisa mostrar mais nada. Ele olha isso aqui, é melhor do que ele olhar em vivo. Por quê? Porque aqui a válvula está funcionando, o coração está cheio, está mexendo. No momento da cirurgia, o coração está vazio, estruturas moles e não está mexendo. Então, ele não tem tanta ideia da extensão da alteração para fazer o planejamento da cirurgia. Tá? Isso aqui para eles é o suficiente. Bom, então eu deixei o pontilhado aqui para mostrar como é que é o corte. Se eu cortar, então, da aorta em direção posterior, é aquele corte que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, né? Então, aqui eu tenho a aorta, válvula aórtica, ventrículo esquerdo, tá? Olha aqui, ó, o folheto posterior pulando ali, olha como ele separa ali, né? Tá? Átrio esquerdo e esse cantinho aqui é o ventrículo direito. Tá? Em termos de relações anatômicas, então, o transdutor ele emite um feixe que vai fazer um corte tomográfico. Então, eu posso fazer um corte a 0 graus, quando o transdutor eu não girei os cristais dele e o feixe, ele está cortando as 4 câmaras cardíacas. Então, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. Que são eles aqui, ó. Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O feixe, então, ele está cortando nesse sentido. Se eu girar um pouco o feixe, ó, aqui eu estou a 45 graus com ele, eu estou cortando num plano transversal, no coração, mais próximo dos vasos da base. Tá? E aqui o que eu vejo? A válvula aórtica, olha aqui, ó, os 3 folhetos dela, abrindo bem direitinho no centro. Eu vejo aqui embaixo o ventrículo direito, o átrio direito, septo interatrial e o átrio esquerdo. Tá? Ó, se eu giro mais em torno de 130 a 120 graus, eu faço o corte longitudinal. Esse é a imagem que vocês vão ver em cirurgia minimamente invasiva, quando fazem a canulação da aorta. É essa imagem que vocês vão ter que lembrar para saber se a perfusão está sendo adequadamente realizada. Tá? Se eu virar o transdutor e girar 90 graus, eu tenho uma imagem bicaval. Então, olha só, eu tenho aqui a cava superior, ó, a cava inferior aqui e o átrio direito. Tá? Essa projeção é boa por quê? Controlar as cânulas. Se a cânula que está sendo colocada através da cava superior está muito dentro do átrio ou não, e a que está na cava inferior, que estaria chegando aqui, está muito dentro do átrio ou não. E mais, aqui é o septo interatrial, a região da fossa ovális. Eu posso ver se tem algum defeito no septo, uma comunicação interatrial ou até mesmo um forame oval patente. Ó, aqui uma imagem com o coração batendo, então para vocês verem, né, como são as estruturas no funcionamento normal. Átrio esquerdo, átrio direito, cava superior, cava inferior. E aqui a fossa ovális, olha como é mais fino o tecido em relação ao resto do septo interatrial. Tá? Aqui o eixo 45. E aquela mesma imagem do paciente anterior, só que com o Doppler. E o Doppler me mostra a imagem nesses tons de cores. Eu sei pela escala de cor aqui, tudo que é em tom de azul para azul claro está se afastando do transdutor, está indo para baixo. De vermelho para amarelo está se aproximando do transdutor. Quanto mais claro o tom da cor, maior a velocidade do fluxo. E se tiver
o mosaico de cor assim é que está em uma velocidade muito, muito alta. Então tu imagina, olha só, o sangue ele vem das veias pulmonares, entra no átrio esquerdo e do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo. Então, esse fluxo azul, aqui ele está indo em direção ao ventrículo. Certo? Só que, quando o ventrículo contrai, tem um jato que volta para o átrio. E volta bem onde nós tínhamos aquele defeito na válvula. Isso aqui é uma insuficiência mitral, é um fluxo regurgitante. Um fluxo que não deveria existir. Tá? Bom, até agora nós vimos as imagens, as projeções e as estruturas anatômicas. Agora eu vou falar um pouquinho da função ventricular. O ventrículo, o coração é uma bomba. Então nada mais claro do que fazer uma analogia com uma bomba hidráulica para nós entendermos o funcionamento. Observem que essa bomba hidráulica ela tem um reservatório, tá? Cheio de água. Quando o pilão sobe, ele leva a água para o bocal e essa água sai da bomba. Como é que eu posso medir a eficiência dessa bomba? Eu posso medir na quantidade de litros de água que sai a cada bombeado, certo? Bom, eu sei a capacidade dela de mandar água para frente. Mas a eficiência mesmo seria se eu fizer uma relação da quantidade de água que está saindo com a quantidade de água no reservatório. Digamos que aqui eu tenha 1 litro. E em cada bombeada está saindo meio litro, 500 ml. Eu posso dizer que a eficiência dela é de 50%. Isso é a fração de ejeção. Tá? Então, mesma analogia. O ventrículo esquerdo aqui, ó, se encheu de sangue, olha, ele contrai e fica um restinho de sangue brilhando. De toda essa cavidade dele, quanto ficou aqui embaixo de residual? Deve ter ficado uns 20%, né? Então a gente pode dizer que a fração de ejeção desse ventrículo é de 80%. Tá? Conceito importante. A fração de ejeção ela é uma forma de avaliar a eficiência da bomba. Nem sempre ela tem correlação com o volume que é injetado pela aorta ou com o débito cardíaco. Por quê? Em que situação eu posso ter uma fração de ejeção alta e um débito cardíaco pequeno? Uma insuficiência mitral, aquele paciente que eu mostrei antes. Cada bombeada que tem, metade do sangue vai para a aorta, metade volta para o átrio esquerdo. Então, se ele tiver uma fração de ejeção de 80%, provavelmente o débito cardíaco é só 40% do que tem ali dentro do ventrículo. Então tem que cuidar com isso. Tá? Fração de ejeção é muito mais sobre o ventrículo e pouco com relação a débito cardíaco. Claro que se o paciente não tem nenhuma valvulopatia, nenhuma alteração estrutural, aí sim a gente pode fazer essa correlação. Mas tem um outro item interessante. Se eu pegar um homem com uma superfície corpórea de 2,4 e uma senhora idosa com uma superfície corpórea de 1,2, o coração tem o mesmo tamanho? Não. Definitivamente não tem. Se os dois tiverem fração de ejeção de 70%,
quem é que tem o débito cardíaco maior? O senhor, né? Porque o coração é maior, cada bombeada ejeta mais líquido. Então, um outro motivo para vocês verem como a fração de ejeção nem sempre corresponde a débito cardíaco adequado. Tu pode ter uma pessoa com uma fração de ejeção de 80%, mas com débito cardíaco baixo. E como é que a gente vê isso na imagem do ultrassom? Então nós vamos focar só no ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo está funcionando bem quando a cavidade diminui de tamanho e o músculo cardíaco vai em direção ao interior da cavidade e mais, ele engrossa. É importante, o músculo tem que engrossar. Por quê? Se eu encurto a fibra muscular, ela se sobrepõe, tá? Então ela vai ter que engrossar. Encurtei longitudinal, ela vai engrossar no transversal. Tá? Notem, esse paciente ele tem uma fração de ejeção de 59%. Vocês veem que a cavidade, tá? Ela fica com um volume residual, ela não fecha completamente na cista. E esse paciente, como é que é a fração de ejeção? Como é que é a função do ventrículo esquerdo? É ruim, né? Uma fração de ejeção muito baixa. Eu diria aqui menos de 20%. Com certeza. Tá? E olha só. Cavidade diminui pouco, o músculo praticamente não engrossa, ó, não espessa. Isso aqui a gente diz que tem uma hipocinesia difusa. Certo? E esse daqui? Também tem uma disfunção, né? A fração de ejeção dele com certeza abaixo de 30% de olho. E o que chama atenção? Eu tenho algumas paredes do coração que não estão engrossando, né? Que estão paradas. Ó. Então ele tem uma disfunção segmentar, ele tem algumas partes do músculo cardíaco, alguns segmentos do músculo que não estão contraídos adequadamente. Provavelmente esse paciente tem uma cardiopatia isquêmica. Tá? Agora, olhem, eu fiz um corte transversal. Essa projeção qual que era? Apical, resultou no ápice, ó, 4 câmaras, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio direito. Essa daqui o que é? É um para-external transversal. Então, eu estou cortando no nível do ventrículo esquerdo, dos papilares, olha aqui, ó, veja os papilares. E olhem que legal, a cavidade diminui bastante e o músculo engrossa durante a contração. Isso aqui tem uma fração de ejeção normal, função sistólica normal, preservada. Tá? E esse daqui? Esse aqui é um apical, 3 câmaras, ó, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, aorta. Tá? Olha aqui, ó, o ápice parece que ele faz assim, ó. Né? E essa parte aqui, ó, não espessa, mas ela está movimentando. Por que está movimentando? Porque o ápice está puxando. Tá? Aqui tu tem, ó, tá brilhante, porque tem fibrose. Isso aqui é uma área infartada. Ela só movimenta porque está sendo tracionada. Por isso que movimento não quer dizer função boa. A gente tem que olhar se engrossa a parede.